E aí, pessoal, hoje eu vim trazer aqui a última leitura do mês que eu fiz. A Vales do Professor, escrito por Jiro Taniguchi e Hiromi Kagakami, né? Se eu não estiver errado, essa é a pronúncia do nome da autora. A Vales do Professor é uma obra literária consagrada no Japão, já ganhou vários prêmios importantes para literatura lá no Japão. E acho que é a nível internacional também. E esse mangá, o Jiro Taniguchi, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma adaptação desse clássico literário japonês. Então ele literalmente, não ao pé da letra, mas ele vai transcrever a história, né, do livro escrito para o quadrinho em si. A Vales do Professor é uma história baseada na relação de um ex-professor e de uma ex-aluna dele. E essa história é a relação entre os dois que acontece em si. Então, a gente vai ver a vivência dos dois e como começou a relação até do ápice ao final dessa relação e com o final, digamos assim, meio ruim, eu diria. E o que se trata em si? Bem, você vai ver esses personagens interagirem numa vida social, com seus dilemas, seus dramas, suas conquistas, e a história corre em torno disso. Mas aqui o autor, para mim, fez algo bem, eu diria assim, meio detestável até. Porque você começa a obra detestando o protagonista, pois ele corre ao contrário do que você espera, um protagonista sociável, com características que você vê nele uma pessoa boa, e por isso que ele toma para si o papel de protagonista da obra. Não, aqui é o contrário. Você vê um velho ranzinza que tem seus problemas, é lógico, na vida, mas não tão justificável. Então você começa a obra detestando o protagonista e faz o caminho ao contrário disso. Você passa a gostar só no final da obra, você gosta do protagonista. De um deles, né? Porque o outro é a Tomoyo, que é um protagonista assim, bem adorável durante a obra toda, e ela é completamente o contrário dele. Então são duas pessoas inversamente em pensamentos e ações se relacionando. E uma parte boa do Taniguchi nessa obra é que a ambientação dele é muito boa, do jeito que ele trabalha os cenários em si. Quer ver? Pegar uma página que nem aqui, ó. Ele, não sei se a câmera vai pegar em si, mas ele consegue caracterizar bem o ambiente, que na parte mostrando lá o lugar onde Tomoe vivia e tal. É bem maneiro assim o ambiente. Os traços do Taniguchi são uns traços bem leves aqui. Ele não traz muita rachura aos personagens, não detalha muito. Os personagens são limpos. O que ele valoriza o ambiente, que torna muito bom para a história, para te contextualizar, para te imergir dentro da história. Ou seja, quando ele está num campo, você vai ver muita vegetação, tudo caracterizado da maneira certa. E quando ele está na cidade, os protagonistas, né, Tomoe e o professor estão na cidade, você vai ver um ambiente mais urbano, então você vai ver muitos prédios, muitas coisas bem detalhadas, trazendo muito o Japão mesmo imerso nessa história. Mas uma falha aqui é que ora o autor corre com a história, ora ele para, e tem situações aqui que dependiam um pouco mais de um desenvolvimento, tipo, mais páginas, contextualizando mesmo aquele diálogo que os dois precisariam ter, e às vezes não, às vezes corta seco, já vai para outra ação, para outra cena, e o capítulo um desfoca do outro. Mas mesmo assim, ainda tem 2 capítulos trabalhados no professor e 2 capítulos trabalhados na Tomoe, focalizando e caracterizando o que você precisa saber de principal para os personagens em si. E o resto da história é a relação dos dois. Mas isso que para mim foi falho. Quando é para correr para a história, com a história, eles travam. Imerge a história em um negócio que não precisaria assim, de tanto tempo, de tantos quadros, para te falar, tá acontecendo isso por causa disso, tá, legal. Aí eles continuam enrolando. Aí quando tem uma cena aqui que tem um diálogo no jardim do professor com a Tomoe, que precisaria assim, de trabalhar mais o que eles estão pensando e o que tem a ver o ambiente com aquilo que tem que acontecer na história. Não, aí eles, pum, corta seco. E já vai para outra cena, para outras coisas. Então isso que é falho. E não é spoiler, mas o final em si é ruim, pois o professor morre, e então Tomoe fica muito abalado com isso. E depois do fim,
tem como se fosse arrastou a história, sabe? Puxou um capítulo a mais desnecessário no spin-off, trazendo uma história da infância da Tomoe, um diálogo que ela teve com o professor, relembrando a infância dela. Aí foi mais injeção mesmo, acho que não precisaria de um capítulo assim. Mas é uma história boa, não acho que vale a pena comprar pelo preço cheio. De longe não é a melhor obra do Taniguchi, eu tenho que ser franco. E olha que eu só li 2 obras dele, essa e Tokyo Killers é mais dinâmico. Lá ele trabalha um traço mais sujo, né? Urbanização mesmo do Japão, criminalidade, ação, sangue. Então lá é outra pegada, aqui é uma pegada mais de vivência só, mais tranquilo. Mas essa obra é um pouco decepcionante nessa parte do Taniguchi. Ainda não li todas as obras dele, ainda tem muita obra dele no Brasil que foi publicada que eu pretendo ler. Eu acho que vale a pena ter na coleção mesmo assim, só não é a melhor obra dele e não vale pelo preço cheio, mas se você achar uma boa promoção, acho que vale a pena. Então é isso, Vale Professor é uma história de reflexão, de relações, só que não tem um aprofundamento e não te traz uma mensagem como outras obras te exigem a pensar e refletir e agregam. Aqui não agrega muito, é mais para você ter uma leitura mais leve mesmo. Às vezes você está lendo alguma leitura muito pesada, um texto carregado, essa é uma leitura mais rápida, mas que ao tempo todo você acha que vai acontecer algo a mais na obra e não acontece, fica nessa mesmo. Na premissa que foi instituído no primeiro capítulo até o último capítulo. É isso.